Fala aí galera da Exec no Brasil, tudo certo? Aqui é o Gui e no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco dos básicos da área de finanças e legalidade e dar uma breve introdução à melhor área de todas. E aí para iniciar, lançar aquela grande pergunta que a gente se depara muitas vezes das nossas membresias fazendo, que é o que afinal é a área de finanças? O que essa área é responsável de entregar e quais são as principais atividades? Muitas vezes os membros não têm clareza do que a gente faz como área de finanças e legalidades, ou ainda levam em consideração só alguns pequenos pontos que a área sim, de fato, é responsável por entregar, mas ela não se restringe a só isso. Então, muitas vezes a gente acaba escutando que é a área que só cuida do dinheiro do escritório, é a área que só faz os reembolsos, e é a área que é um reinado de auditoria. E sim, são entregáveis da área, mas não são as únicas. De uma forma bem abrangente, a área de finanças ela é responsável por gerir todos os recursos financeiros e garantir a legalidade de todas as nossas atividades. Então, vale lembrar que a área de finanças e legalidades, então aí são duas grandes divisões e que a gente tem que sempre levar em consideração. E aí, se a gente for esmiuçar um pouco mais, a área de finanças ela pode ser trabalhada em 4 grandes frentes que estão muito interrelacionadas. Então, investimentos e análise de fluxo de caixa, legalidade e governança, educação e cultura financeira e sustentabilidade financeira. E aí, para deixar um pouquinho mais claro do porquê a área de finanças é uma área extremamente estratégica e muito crucial para todos os CLs, eu vou mostrar o Golden Circle da área, e aí começando do porquê existir uma área de finanças, né, o nosso why. Então é muito voltado para a transparência e eficiência na alocação de todos os recursos financeiros que a gente movimenta como organização. Outro ponto também é garantir práticas de governança corporativa, e é isso traduzido no dia a dia, é você seguir o RI em todas as ações que a gente faz como comitê local, garantir também nossa legalização perante a Exec no Brasil e ao meio externo, e também assegurar que a gente tem uma política financeira que está sendo seguida e que faz sentido para a realidade local. E aí outro ponto é gerar um impacto positivo na sociedade através de sustentabilidade. Então, cada vez mais que você consegue ter investimentos sustentáveis, você consegue captar mais recursos financeiros que podem proporcionar mais investimentos. E aí potencializar de fato as nossas operações para que cada vez mais a gente consiga contar com intercâmbios aí que desenvolvam liderança e também proporcionar experiências de membresia muito boas. E adentrando um pouquinho mais no o que finanças faz no CL, né, o papel de finanças, nosso what, é um trabalho muito junto com o back-office para potencializar as operações. Então, finanças ali junto de PM é uma área de recursos. Então, por meio de várias análises de dados, por meio de vários insights, a gente consegue prover investimentos e também next step para as operações para cada vez mais performarem mais. E aí, outro ponto é planejar investimentos, analisando o fluxo de receitas do escritório e fazer report e análise desses investimentos por meio de diversas ferramentas, como ROI, Payback e entre outras. E aí, como a gente faz isso no dia a dia? É por meio da implementação dos Finance Standards, que são 6, então legalidade, accounting, reporting, budgeting, auditoria e sustentabilidade. Beleza? E agora adentrando para um dos documentos mais importantes que a gente tem, a política financeira, uma grande bíblia para a área, e consiste muito num manual que norteia o cumprimento das jobs que a gente tem e também unifica e fundamenta tudo que a gente precisa entregar como área. Ela delimita o uso de fundos pela área de finanças e também as suas ações visam muito uma maior transparência e o acompanhamento correto de todas as atividades financeiras do CL. E dentro da política financeira, por exemplo, a gente tem um dos processos mais básicos e talvez um dos mais recorrentes dentro da ESEC, muito bem especificado, que é o processo de reembolso e desembolso, e ela coloca de uma forma bastante explícita quais pontos são plausíveis ou não de serem reembolsados. Então, aí alguns pontos que são plausíveis de reembolso, então despesas referentes a viagens com fim exclusivo de AESEC, investimentos planejados e orçados no budget, custos com deslocamento a trabalho e compra de materiais para uso do CL. E aí alguns pontos que não podem ser reembolsados. Quantias acima das que foram orçadas no budget oficial, investimentos não acordados com a área de finanças
e gastos que não apresentem CNPJ na nota fiscal, por exemplo. E aí, em casos de despesas não previstas no budget, a tomada de decisão cabe ao VP Finanças e ao LCP. E aí, de forma resumida, as principais entregáveis da área de finanças. A primeira delas é o planejamento financeiro do semestre, então o clássico budget e alinhamentos da meta operacional versus a meta financeira. Então, muitas vezes a gente vê entidades que conseguem bater e até mesmo ultrapassar a meta operacional, mas eles não conseguem bater a meta financeira. Isso se deve muito a que o crescimento foi insustentável. Então, é um grande papel da área de finanças assegurar que o crescimento de operações está andando conjuntamente com o crescimento de recursos, né? E aí, o segundo ponto é o estudo e report de investimentos, tornando cada vez mais claro e de fácil acesso para a nossa membresia tudo que a gente investe como escritório, assegurar a legalidade do escritório perante a ESEC no Brasil e perante os externos. Então, entrando aí também na parte de boas práticas de governança corporativa e auditoria legal, auditoria de contas. Outro ponto muito importante é o suporte para as outras áreas. Então, finanças é uma área de back-office por excelência, então a gente está aqui para alavancar as operações e desenvolver cada vez mais liderança. Finanças é uma área que entrega liderança, sim. Outro ponto é a manutenção de materiais de escritório, então compra de materiais propriamente ditos, pagamentos, cobranças e reembolsos. Educação e treinamento de membresia para que cada vez mais uma cultura financeira seja presente no escritório, levando pautas relevantes para as operações que sejam touching points com finanças e tudo mais, e também sustentabilidade da entidade. E aí, com relação à rotina da área de uma forma geral, no quesito auditoria, a gente tem dia 3 de todo mês a deadline da pré-auditoria e no dia 10 a deadline final da entrega da auditoria do mês anterior. Dia 22 a gente tem o resultado parcial da auditoria de contas e entre o dia 22 e 27 a gente tem o período de contestações e correções dos lançamentos das auditorias de contas. Entre dia 30 e 31 a gente tem o resultado final da auditoria. No quesito repasse, até o 5º dia útil do mês, a gente tem o lançamento da planilha do repasse. E aí, 3 dias depois disso, a gente tem a deadline de contestações desse repasse. É uma deadline muito importante se atentar, porque não são aceitas contestações após esse período. Isso pode ter um grande impacto no seu caixa. 5 dias úteis depois do lançamento da planilha, a gente tem as respostas das contestações. E aí no dia 20 de todo mês a gente tem o pagamento do repasse. Indo para a parte mais de mensuráveis e pesquisas feitas pela área, todo mês a gente tem a GFB Survey, que é uma ferramenta poderosíssima para a gente medir sustentabilidade das nossas operações e ter uma visão mais holística de todas as receitas e despesas do CL. Então, entre dia 10 e dia 15 a gente tem o período de preenchimento da GFB Survey. É um documento de alta prioridade para todos os CLs e o não preenchimento da pesquisa deixa automaticamente em risco. E aí no dia 20 ao 25 a gente tem a Finance Standard Survey, que aí consegue analisar uma questão mais qualitativa de nossos processos de finanças dentro do CL e também é muito importante porque ela tem um peso no GHI, então o não preenchimento atribui uma nota 0 diretamente ao CL. Com relação ao flow da área, é um flow que segue muito a timeline de operações. Então, além dos processos básicos que a gente tem que entregar, como, por exemplo, processo de reembolso, desembolso, auditoria, assegurar todos esses pontos de governança dentro do CL, a gente tem também a parte de estratégia e que segue muito a timeline de operações, com a diferença de que a gente tem que se antecipar muito com relação às principais entregas deles. Então, por exemplo, se planejar muito bem para momentos de pico de realizações, de intercâmbios, planejar com antecipação o engajamento e precificação de campanhas nacionais e locais e fazer o tracking operacional de tudo isso e também agir com multifoco de acordo com as operações. Então, demandas de cada etapa do flow, por exemplo, attraction, consideration e value delivery. Outro ponto que a gente tem que se atentar sempre é a timeline própria da área, que independente de qual timeline que a gente vai estar passando como CL, ela se mantém. Então, por exemplo,
entregas de legalização, auditoria e reports, por exemplo. E aí, para finalizar, algumas burning questions. Tendo em mente as principais entregáveis da área, como que a gente pode se planejar da melhor forma para cumprir todas as deadlines por meio de implementação de uma rotina sem que a gente se sobrecarregue? E com relação ao histórico operacional do nosso CL, então pensando aí muito em Approved e Realize, como que a gente pode fazer uma análise de timeline, visando sempre ser uma área mais estratégica e alocar os recursos cada vez mais de uma forma inteligente? A gente está, de fato, assegurando dia a dia que as nossas operações estão sendo 100% sustentáveis? E outro ponto, nossos membros sabem a nossa política financeira, têm clareza disso e seguem dia a dia todos os nossos processos? Bom, gente, no geral era isso. Qualquer dúvida eu fico inteiramente à disposição. E aí, bora entregar cada vez mais liderança de uma forma sustentável?